Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do GFTcast. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil do Grupo GFT. O GFTcast é uma iniciativa da GFT Brasil. A cada mês eu tenho o prazer de receber amigos, colegas, parceiros, convidados de mercado e personalidades, em um papo leve, descontraído, para a gente falar de negócios, tecnologia, tendências, liderança e principalmente de pessoas. É um prazer ter você aqui com a gente. Os episódios do GFTcast comigo e do GFTcast Tech estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu tenho aqui o prazer, na minha convidada, a Mônica Korosui. A Mônica é CIO da Galgo. E hoje, nosso episódio é para falarmos sobre governança e longevidade empresarial. Mônica, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Obrigada pelo convite. Como você disse, meu nome é Mônica Korosui, sou CIO da Galgo, cuido de toda a parte de tecnologia e operações das plataformas da Galgo. Tenho um pouco mais de 20 anos de experiência no mercado, para não entregar a idade. Sou casada, mãe do Marcelo e avó da Helena, com muito orgulho. Uau, seja bem-vinda. Obrigada, vamos lá. Vamos lá. Realmente é um tema bem em voga, bem em pauta nos dias de hoje. Queria começar então, sem muitas delongas, Mônica. Eu sei que você possui uma forte atuação em governança e tecnologia, em TI, né? E por isso eu gostaria de saber de você, a governança, ela é a bússola da longevidade das empresas? Olha, Alessandro, eu sem pensar muito vou te responder que sim, né, até porque a governança é a disciplina que rege, né, que ajuda a definir as diretrizes de uma companhia para que ela tenha transparência, ética nos negócios, né, e isso tudo com uma série de outros itens é o que garante a longevidade de uma companhia, de um negócio, de uma estrutura e também um relacionamento com os nossos clientes e com todos os clientes, né. É engraçado quando a gente fala de governança, as pessoas acham que é uma maneira da gente engessar as coisas. Na verdade, não, né? É organizar para que a gente consiga escalar de uma maneira organizada, mais ou menos por aí, né? Você sabe que a governança ela passou, por um período que isso eu vou te falar um pouquinho da minha experiência lá em 2005, onde as pessoas achavam ainda que a governança de TI ou a governança corporativa era o antigo OIM, né, Organização Os e métodos, Métodos, exato, e que tudo era uma questão de documentação. E na verdade a documentação é uma base importante para qualquer negócio, né, sem a gente gerar documentos, sem a gente gerar procedimentos, a gente ter controles efetivos, a gente não tem literalmente um norte, não consegue transformar isso em uma linha de produção. Mas eu acho que o principal, principal visão, né, da governança, seja ela corporativa ou de TI, é justamente você conseguir, organizar e estabelecer claramente a comunicação e os limites de uma companhia. grande desafio isso, né? Então, já pegando esse gancho, indo para a segunda pergunta, é como aplicar uma boa governança nas áreas, né? E, naturalmente, quais são os principais desafios para que isso aconteça? Olha, a governança ela permeia todas as áreas de uma companhia. E eu acho que independente da área de atuação, seja ela tecnologia, seja ela RH, toda a parte financeira, mas eu acho que principalmente o maior desafio é a comunicação. Gente, eu acho que dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, desafio é ter uma comunicação clara, fluida, e obviamente pautada na documentação dessas diretrizes, né, no por onde vamos, para onde vamos, né, e isso Como vamos? como vamos. E isso é o que a governança faz, é estabelecer literalmente esses caminhos, estas formas, e conseguir o desafio é conseguir fazer as pessoas acompanharem o que foi definido, o que está sendo definido,
em tempo real e principalmente adaptação e flexibilidade, né. Conseguir se ajustar a cada momento, porque os ventos não sopram sempre para um E as lado. pessoas, ela também têm que acreditar, Principalmente, elas o o engajamento o engajamento. engajamento ele parte, Alessandro, do acreditar, da motivação. O que te motiva, né? A motivação, ela está muito relacionada ao que te move como ser humano, é uma questão muito pessoal. O engajamento é como você pega essa motivação do cara e consegue fazê-lo acreditar naquele projeto, naquele caminho, e juntos, né, com essas 2 diretrizes, seguir e alcançar os objetivos que foram estabelecidos. Excelente, perfeito. E quando a gente fala de governança, naturalmente a gente tem que linkar, com o novo modelo, né, de realizar projetos, né, uma forma de uma governança da metodologia ágil, né. A gente vê que nos últimos anos, maioria das empresas, grandes partes das empresas, principalmente empresas que têm tecnologia envolvida, apostando muito na agilidade, na maneira como se conduz e que se gerencia projetos. Na sua visão, Mônica, como é que você vê a convivência, né? Hoje, obviamente, as empresas estão mais maduras, as pessoas, né, têm mais maturidade no conceito ágil. Como você vê na convivência entre governança, né, e agilidade, né? Se no seu ponto de vista dá para conciliar, né, essas duas coisas. E quando a gente fala de ágil, o comportamento ágil, dá para garantir a governança? Tá, Alessandro, eu acho que assim, o que a gente também viveu no início da febre do ágil é que os agilistas mais puros, né, eu falo os puristas do ágil, eles achavam ou eles pregavam, né, ou eles vendiam que não era necessário ter documentação, que tudo poderia ser feito de maneira, eh, mais livre, mais solta, mas infelizmente as empresas dependem, ou felizmente, né, eu acho que é felizmente, as empresas dependem de uma situação que é controle orçamentário, né, controle pessoal, assumir riscos, né, então a gente tem que ter uma gestão de risco muito forte, Time to market. time to market, não perder oportunidade, né, que é justamente o que garante aí o sucesso ou não sucesso dos projetos. E os agilistas no início, eu acho que a ideia não é que eles tinham esta intenção, mas a ideia que era vendida é que não precisava ter nenhum tipo de controle. E à medida em que a coisa veio ganhando forma e veio evoluindo, ajudou com que as pessoas pudessem pegar o melhor dos 2 mundos, né. Então, a gente consegue sim fazer de uma maneira muito mais rápida, né, pautada dentro de alguns limites, do tipo: "Olha, daqui, né, do degrau 1 ao degrau 5, você pode navegar com autonomia. A partir do degrau 5, sei lá, que pode ser orçamento, pode ser riscos, pode ser, tempo Regulatório. regulatório, tempo de Né? mercado, né, uma série de coisas a gente precisa conversar. E daí, assim, o ágil ele prega que você faça rápido, erre rápido, conserte rápido, né, e entregue Rápido. rápido. E essa metodologia incremental, ela não é totalmente nova, até porque no Cascata a gente também tinha algumas fases mais incrementais, não era um projeto totalmente fechado, a Sim, gente já tinha uma certa verdade. flexibilidade, e o ágil acabou ajudando a gente, a estabelecer limites maiores ou estabelecer limites, que eu acho que está aí, e dar mais autonomia aos profissionais na condução dos projetos. Porque se a gente, pegando esse gancho seu e passando para a próxima pergunta, quando a gente fala, né, de tanto da parte de governança como para as pessoas de agilidade, são de equipes, são projetos, na verdade, de equipes multidisciplinares, Sempre. né. Eh, e aí, naturalmente, imagino eu, que tem esta, acho que porque você comentou no início, né, tem que existir o engajamento e o conhecimento e a crença, basicamente, que dá sim para você fazer seguindo projetos com equipes multidisciplinares com metodologia ágil, naturalmente seguindo uma governança corporativa para que sim
né, com essas duas pontas fechadas, além de entregar com agilidade dentro do compliance, dentro da governança, dentro dessa estrutura. É mais ou menos por aí que você entende? Acho que é totalmente por aí, é um pouco é pegar o melhor dos 2 mundos mesmo, fazer mais rápido, mas dentro de diretrizes estabelecidas. Se permitir errar, eu acho que isso veio, agilidade traz isso muito forte, porque como a gente não vai descobrir o erro depois de um longo período de projeto, isso ajuda a corrigir o erro, identificar o erro e evoluir dentro de um projeto com os ajustes necessários. A agilidade trouxe para o mercado mais conservador uma visão de flexibilidade que nós não tínhamos antes, e de entregas menores, que a gente gostava, né, e eu falo a gente porque eu trabalhei Ah, uma vida inteira no modelo sem cascata, dúvida. e essa transformação para o ágil também me ajudou a entender que é possível ter entregas bem menores e graduais, não querendo entregar, tipo, já a Ferrari, uma Mercedes pronta, né. Não, é bem por aí. Eu também lembro que quando eu conheci a agilidade, o método ágil, né, os kanbans da vida, a forma como eu olhava aquilo, eu sempre fui waterfall, naturalmente, né, formação em tecnologia baseada realmente em entregar o sistema pronto, Projeto né, fechado. fechado, o programa pronto, com todas as telas, todas as navegações. E, obviamente, ao longo dos anos, eu fui convencido na prática, né, na teoria e na prática, que realmente você consegue entregar o mesmo produto, só que você, em vez de entregar totalmente ao final, né, de um período, você consegue dar escalabilidade entregando parcialmente, né, e a gente vê, é, acho que o mais clássico todo mundo comenta, né, Spotify, ficou claro, né, como é que eles conseguiram aí fazer squares e entregar incrementalmente. Então, E eu acho que o legal da agilidade, que é inclusive eu acho que é o meu maior e minha maior motivação em assumir a agilidade, uma vez que eu venho de um mercado altamente conservador, é que ele me permite mudar o rumo de um projeto durante o voo. Né, de repente eu tenho um roadmap já estabelecido, eu consigo ir lá e falar assim: "Olha, tenho uma oportunidade aqui de colocar um serviço que não estava previsto no roadmap, e a gente consegue fazer essa guinada em tempo de voo e reorganizar as prioridades". E isso antes a gente não tinha não, e possibilidade. dependendo da fase do projeto, de repente até vai ter uma alteração mínima no custo do projeto, Sem dúvida. porque você, né, e dependendo do como você faz, porque antigamente não, então espera eu entregar para depois a gente fazer, né, o Exato, famoso, exato. né, change requests, né, ao final. Hoje não, hoje você consegue realmente, até porque hoje o mercado é muito dinâmico hoje. Né, alguma coisa que está no seu pipeline para você desenhar um produto, de repente você vê que o mercado ele mudou um pouquinho em 6 meses, não faz sentido você pegar um produto que o mercado já está comprando com algumas diferenças e você não atuar como você explicou, né, pô, dá para colocar aqui, de repente, eu inserir, Repriorizar, né. repriorizar, né, fantástico. Falando sobre o mercado então, falando sobre, né, agilidade e a gente está vivendo aí a famosa transformação digital, né, nas empresas. A gente fala também sobre inovação. Esse é um tema que eu gosto bastante de colocar nesse podcast aqui, né, para todos os meus convidados. Eu sempre ponho essa pauta inovação. Eu acho que inovação não é somente tecnologia, inovação ela é muito mais abrangente, né? E para você, Mônica, o que é inovação? Como é que você encaixa isso no contexto da Galgo lá, no seu dia a dia, nessa transformação digital, nessa governança, nessa agilidade? Olha, eu não sou muito romântica em relação aos termos que a tecnologia adora, né. A gente que está no mercado acompanha aí indústria 5.0, web 2.0, né, e assim, e inovação não deixou de ser uma palavra que está sendo muito usada para uma coisa que a gente fez, eu acho que a vida inteira, que é encontrar formas diferentes
de fazer uma coisa que já é feita, ter o seu próprio diferencial, né? E daí tem toda a questão da disrupção também, que é outra palavra bastante romanceada, né, no mercado de tecnologia, que é você fazer algo completamente diferente, transformador, que pode até mudar uma economia, né? Uma economia já estabelecida no mercado. Então, eu sempre entro um pouco nessa polêmica entre inovação e disrupção, porque tem gente que fala para mim assim: o Airbnb foi uma disrupção. Se você parar para pensar, na prática, ela foi uma disrupção porque ela criou um nicho novo para um mesmo mercado, que é de Exatamente. hospedagem. Isso. Na verdade, o que que fez o Airbnb? Na palavra disrupção. Eu não preciso mais ir em sites do próprio hotel, eu consigo ir de forma sem nenhum Intermediária, intermediário, exato. através do meu aplicativo, pagando um preço menor e tendo a opção de escolhas melhores. Mas daí também eu acho que essa questão eu não queria entrar muito no qualitativo, porque, essa não foi uma preocupação Inicial deles, inicial que deles. aconteceu depois, por coincidência. As coisas elas vão Vai evoluindo evoluindo. naturalmente, né, eu acho que o intuito ali era Ele disruptou, então, a interação entre a empresa de hotelaria com a pessoa física. exato, e dar oportunidades para quem tinha espaço e gostaria de ceder um pedaço de casa ou uma casa inteira, né, para o mercado. Hoje, quando eu olho assim, eu falo assim: "Ok, ela já está tão inserida na nossa vida, ela mudou de fato, foi Virou BAU, disruptivo", exato, business as usual, mas assim, ela já está inserida no nosso dia a dia. O Uber é a mesma coisa. mesmo O Uber conceito. é o conceito de você sair da mão, né, de um nicho de mercado que eram os táxis, que eram inclusive Cooperativas, cooperativas, tudo regulado pela prefeitura, tinha todo um processo caríssimo de você conseguir uma licença com a prefeitura e hoje uma pessoa pega o seu próprio carro e vai ao mercado. Então são demandas que já existiam, né, assim, as pessoas queriam sair do ponto A e ir ao ponto B, né, e se locomover, a demanda ela existia, só a forma que foi diferente. Daí a gente volta ao primeiro item que é da inovação. Porque quando algumas pessoas citam que a inovação é fazer de uma forma diferente, e a disrupção seria criar algo totalmente novo, eu me pergunto se de fato é uma se isso é seria disruptivo. um mix, assim, podemos entrar num acordo, que seria um mix entre disrupção e inovação, porque você disruptou um pedaço de um market através de uma inovação da plataforma tecnológica. Sim, posso te dar um outro exemplo Por que eu favor. acho que ajuda bastante a esclarecer esse meu ponto? Quando a gente fala do Uber e do táxi e de uma casa, né, pelo Airbnb e de um hotel, a gente está falando de coisas muito semelhantes, né? Uma casa tem um teto, um hotel tem um teto, oferece uma cama, etc e tal. O barco, como aluguel de hospedagem, ele tem um teto, mas ele está na água, ele muda um pouquinho o cenário. Então, os charters que estão por aí, eu acho que ele sim poderia ser Helicóptero também. helicóptero É. também. Avião, gente, tem gente que tem o esqueleto de um avião e coloca para alugar, né, para você dormir dentro de um avião como se ele fosse uma casa. Eu acho que isso muda um pouquinho, daí por este caminho eu vou concordar. E a mesma coisa o outro exemplo, que por certo eu já usei muito, que são os patinetes. Eu acho que patinete como meio de transporte para te levar de A a B, ele foi porque ele sai da seara do Do lazer lazer, e ele vai como meio meio de de locomoção. exato, É. eu acho que ele sim foi disruptivo. Ó, uma perguntinha aqui que tem a É ver polêmica, não, né. mas tem uma perguntinha que tem a ver com o patinete, né, você viu que a patinete no Brasil, infelizmente, não deu certo por inúmeras razões. E no mundo, Ele tá, eles estão recolhendo em vários outros vamos lugares. falar de um tema quietíssimo, que não tá nem na nossa pauta, mas eu Mas gostei desse fala? assunto. Tuk-tuks. Ai meu Deus. Hã. Você viu que há uma semana atrás,
uma empresa, né, começou a disponibilizar aí alguns tuk-tuks em São Paulo Aham. e já deu polêmica, já, né, a prefeitura já, opa, não é bem assim, já cortou. Ou seja, o tuk-tuk é disruptivo para o Brasil. Mas você concorda que ele é um meio de transporte? Sim, Porque por baixo de um tuk-tuk, tem alguém e levando ele você. não, e ele tem uma moto ali É, embaixo do tuk-tuk, ou ele tem uma seria adaptação de um as automóvel. carruagens do século XXI. Exato. As carruagens tem o chofer e as carruagens do século XXI. Mas pode ser inovação. Pode, não, que Exatamente. inovação sem dúvida nenhuma. Capturei agora ficou claro que É a minha visão não, mas o que de realmente que inovação e disrupção. este, assim, eu gosto muito de debater esses assuntos para poder pegar pontos de vista e visões diferentes, porque não existe o que é disruptivo para uns, para outros pode ser diferente, etc e tal, mas agora eu entendi bem no seu ponto sobre, e faz sentido, né, sobre disrupção e sobre inovação. Ficou bem claro. E com base nisso, e trazendo um pouco da história, né, na Galgo, você perguntou como é que eu coloco isso no nosso dia a dia. A Galgo, ela é uma empresa que nasceu de uma necessidade, de padronização do mercado, tá. Não vou contar toda a história da Galgo, mas o que traz, assim, eu acho que de ponto importante, é que a gente trouxe de maneira inovativa para esse mercado, como forma única, né, ou podendo ser uma das formas, talvez a melhor das formas, de troca de informações, porque essas informações que passam hoje pela plataforma do sistema Galgo são informações que o mercado já trocava de várias outras formas, tá? Fax. Pois é, talvez alguém não Fax. lembre, mas fax existiu. Muitas pessoas da nossa Não audiência sabem o que é vão um agora fax. no dicionário Aurélio, também não vão, né? Porque Não, é bom no Google, né? O que é um exato, fax. porque dicionário Aurélio é Ex- só para quem conheceu o fax. Exatamente. Mas enfim, e trocavam por fax, por telefone, né, o e-mail, desde 2000 para cá as pessoas utilizam o e-mail. As informações elas transitavam, né, elas corriam entre o mercado. E o que que a Galgo fez? A Galgo falou assim: "Bem, a informação transita no mercado, ela transita de formas variadas, né, porque quando eu mando um e-mail, eu mando num determinado padrão, quando eu mando por fax, eu mando num outro padrão, quando eu ligo, né, que eu vou falar com alguém, que também é uma novidade nos dias de hoje, as pessoas só trocam mensagem, ninguém mais liga para ninguém, mas antigamente só havia telefone, para falar, e quando ligava a informação também chegava de uma forma completamente distinta. Isso trazia um erro operacional, né, um risco operacional bastante considerável. Então o que que nós fizemos de novo? Né, que a gente pode entrar na discussão de inovação e disrupção, Eu ia fazer a mas pergunta no final. eu imaginei. O que nós fizemos de novo foi justamente tentar criar um padrão, né, um formato em que atendesse a maior, pelo menos a maior parte do mercado, porque nunca dá para atender 100%, eh, aonde essas informações vinham sempre inteiras, né, tempestivamente, num mesmo canal. A informação ficava disponível para o provedor disponibilizava a informação para o consumidor ou os consumidores, porque nunca é um para um, é um para N, de uma maneira padronizada e tempestivamente. Então, assim, isso eu acho que foi o grande sucesso, né, dessa mudança para o Galgo, e até pouco tempo atrás, a gente nem tinha concorrentes no mercado, né. Hoje ainda existe, mas o que eu quero dizer com isso é: alguém começou. E eu acho que essa é a sacada, talvez a pequena diferença entre inovação e disrupção é Sem que dúvida. alguém precisa começar. Alguém precisa começar. E eu E, acho que a e esse alguém é o disrupção é o disruptivo. disruptor. É, Exato. é. Não, sensacional. E aí, queria agora falar sobre um tema que também está bastante em pauta e é um tema que, particularmente na GFT, a gente é bem atuante, que a gente fala sobre diversidade, Uhum. né? E quando a gente fala de diversidade, acho que, pô, você é uma executiva, né, em tecnologia, mulher,
E eu queria pegar a sua opinião, né? Ou seja, o quão distante ainda as mulheres estão de assumir o protagonismo de pé de igualdade hoje com os homens. Quando a gente fala de tecnologia, a engenharia, assim, teóricos sempre foram rotulados da época da faculdade, na nossa época de faculdade, quando a gente começou, que era empregos de homens, né? Assim, quem fazia psicologia, quem fazia Eram mulheres. era enfermaria, Enfermagem, perdão. né? A psicologia era mulher, então assim também tinha esses rótulos, né? Então nada melhor do que ouvir de você uma mulher, né, executiva em tecnologia. Queria um pouquinho que você contasse para gente, né, o quão isso é importante, né, nos dias de hoje e como é que você se sente e imagino puder compartilhar um pouco com a gente se você já sofreu preconceito ao longo dessa jornada, se você se sentiu desrespeitada por ser mulher. Queria que você compartilhasse, que é muito importante nos dias de hoje a gente ouvir da boca das mulheres, porque não adianta eu falar aqui sobre um tema que eu não estou assistindo na pele. Né? Eu acho que por isso que é muito importante a gente dar voz, dar espaço de um tema bem relevante e para ouvir de você. Olha, Alessandro, acho que o primeiro ponto que esse tema ele é de muita relevância, eu me sinto bastante confortável em falar sobre ele, mas não sem agradecer mulheres de gerações anteriores à minha, que bravamente en enfrentaram, encararam dificuldades no mercado para abrir esse espaço que hoje eu tenho uma cadeira para sentar, né. Então foram elas as pessoas responsáveis pela minha trajetória até aqui, e eu espero ser essa pessoa também num futuro, né, para as novas gerações. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu venho de uma geração que não que cresceu dentro de um cenário estrutural, como você citou, que tem algumas profissões que são para homens, outras para mulheres, e eu nunca fui muito de questionar por que é para homem, por que é para mulher. E eu sempre segui, tá? Sendo muito honesta contigo. Até o dia que eu tomei a decisão que eu queria ser engenheira. Eu lembro quando eu falei para o meu marido, eu já era casada, eu falei assim, ele se formou antes de mim, eu casei muito jovem, enfim, e ele falou assim: "Mas engenharia, Mônica, né", porque ele da mesma geração que a minha, faz a exatamente a mesma pergunta, Exatamente. que inclusive todo mundo me fez. Eu falei assim: "Ah, eu gostaria de ser engenheira", eu não sei a razão, não tenho, eh, um uma boa base matemática, mas eu acho que eu quero me propor este desafio. Ele topou comigo e eu fui fazer engenharia, primeiro ano de engenharia, 103 pessoas na sala, 103 alunos, 3 mulheres. Daí Eu ia chutar três mesmo. 3 mulheres. 103, 3 mulheres. Primeiro ano é sempre assim, a sala sempre é cheia, Sim. daí quando Aí chega no último ano vai derretendo vai a sala. derretendo, exato. É. E numa das aulas eu tinha um professor muito querido, um professor japonês, Watanabe o nome dele, e ele falou um dia para mim assim. Eu estava com muita dificuldade, mas muita dificuldade com uma matéria, com a calculadora Não vai me da falar que era HP. cálculo diferencial integral, porque essa matéria realmente foi meu karma na faculdade também. Olha, eu não me recordo agora qual era a matéria, Engenharia tem até o 4, né? O cálculo diferencial um, 2, 3 e 4. Lá em ciência da mas computação só para te tinha lembrar, só eu o estava no cálculo. primeiro ano, Ah, tá. então não tinha cálculo ainda. Ou tinha cálculo um, Não, provavelmente. tinha cálculo 1, é. E eu lá com aquela bendita HP 48G, 48G. 48G, bababá, bababá, apanhava da HP, eu apanhava da disciplina, e eu não tinha nenhum apoio naquele ambiente altamente masculino, porque eu era uma mulher casada, que estava indo Eu para a tinha filho naquela faculdade, época já já? tinha filho, que estava indo para a faculdade mais velha, eu estudava com jovens, adolescentes, né, assim, a mentalidade era a maturidade era completamente É. diferente. Então eu me sentia bastante isolada. E de onde ele chegou para mim e falou assim: "Mônica, eu queria dizer para você uma coisa que eu ouço muito, mas não é para te desmotivar, é só para te desafiar". Ele falou:
Tem uma máxima na engenharia que diz que ou você é bonita ou você é engenheira enquanto mulher. Para você ver o nível do preconceito que tinha naquela época, né? Daí eu olhei para a cara dele, e ele era muito querido, ele nunca me desrespeitou, nunca tive esse tipo de problema, tá. Daí eu falei para ele assim: "Eu não sei se eu entendi, Watanabe, você tá falando para mim que eu sou bonita, por isso que eu não entendo matemática, ou tô com dificuldade, ou você tá falando para mim que ser mulher, não é um, Não dá fit exato, com a com a engenharia". engenharia. Mas assim, isso sem pensar nos nossos temas de Claro. hoje, tá. Daí Até ele porque não se pegou, falava sistemas de hoje naquela época. não, não, não. E ele pegou e falou assim: "Não, não, eu só estou te falando isso, porque você vai encontrar essa dificuldade hoje aqui na minha matéria, e à medida em que você for evoluindo no curso de engenharia, você vai encontrar dificuldades maiores ainda". E eu voltei para casa, fiquei pensando sobre isso, eu chorei bastante, e meu marido falou: "Mônica, olha, será que não é a hora, né, assim, será que não é bom você desistir?" Eu falei: "Não". Fui lá, me matriculei num curso de matemática, existe um curso para você, existia na época, para você operar a 48G. Fiz um curso de sábado e domingo e consegui concluir meu primeiro ano de engenharia. Quando chegou no final do ano, sem DP, sem nenhuma dependência. Quando chegou no final do ano, eu olhei assim, eu falei: "Gente, mas assim, foi um ano tão sofrido". Foi um ano com filho pequeno, casada, né, sábado e domingo estudando para conseguir dar conta das matérias, que Cuidando do lembrando, bebê, exato, lembrando de e trabalhando, tá, eu não trabalhando. só estudava, eu Pois é, trabalhava, eu estudava à noite, eu tinha jornada filho, tripla. exato. E eu peguei e falei: "Olha, quer saber? Eu não é por dar o braço a torcer que eu sou mulher, eu não posso fazer engenharia, mas eu acho que é tão difícil, e não ter apoio é mais difícil ainda, que eu vou desistir". Daí conversei com meu marido apoiou a decisão, daí eu já estava bastante cansada, assim, e eu já sempre trabalhei com tecnologia, desde os 17 anos eu trabalho na área de tecnologia, eu fiz curso técnico, Eu também fiz. e da Naquela época tinha colegial técnico, né. exato. E daí eu já fui para o mercado e eu já trabalhava com tecnologia. Então eu falei assim: "Eu vou concluir essa", já tinha feito pago um ano de faculdade, né, um ano de engenharia, Para aproveitar as matérias, né. exato, e vou fazer um curso de tecnologia, que são só mais 3 anos, daí eu concluo, com 4 anos eu concluo a faculdade e não me formo tão mais velha assim e sigo trabalhando. O que que eu observei com isso, eu acho que qual que é meu recado hoje, em relação a mulheres em todos os cenários, principalmente na vida acadêmica. Hoje se tem muito mais apoio, hoje existem redes de apoio para as mulheres, sejam nas universidades, sejam dentro no mundo corporativo, né, não vou dizer dentro das empresas, mas no mundo corporativo. Busquem ajuda e não desistam. Eu desisti da engenharia. Eu desisti, eu sofri bastante, mas eu acho que eu desisti muito mais porque eu não tinha tido uma boa base matemática em tempo de colégio, e a dificuldade foi muito maior para o momento de vida que eu tinha. Não por ser mulher, mas eu ouvi esse tipo de piadinha, né, e detalhe, eu terminei o primeiro ano, a turma terminou com 92 alunos, só tinha eu de mulher. Ou seja, provavelmente, quando à medida em que as turmas vão terminando, eles vão juntando as Sim, turmas de engenharia. Quando terminou lá na frente, eu não acompanhei, eu não sei a saga, mas eu tenho certeza que se formou uma, foi muito, né. foi muito. E aí nos dias de hoje, assim, a gente sabe que você faz parte aí né, de um grupo de executivas que dão oportunidade para mulheres, né, neste mundo. Conta um pouquinho para a gente, né, sobre esse projeto, né, posso chamar de projeto, esse programa. Conta um pouquinho para a gente, até para quem está nos assistindo, de repente poder fazer parte dessa mentoria. Conta um pouquinho sobre isso. Eu achei muito interessante. Eu vou fazer um gancho com a pergunta anterior e daí eu Tem a entro ver. nessa. Eu acho que tem uma situação,
Alessandro, que é a seguinte: eu trabalhei em tecnologia minha vida toda, que não deixa de ser um ambiente altamente masculino, Sem dúvida. né? 90% Isso, para mais naquela época. exato. E assim, eu estou há 15 anos no mercado financeiro na área de tecnologia. E dados de 2020 são os dados mais atualizados que eu tenho, da CVM, diz que 35% das mulheres que trabalham no mercado, dos profissionais que trabalham no mercado financeiro, 35% são mulheres. Tá? Esses dados estão no site São da atuais, CVM 2020, são 2020. dados de 2020. Eu não sei Tá. se eles refizeram esta pesquisa. Tá? A observação mais importante aí é que desses 35%, a grande maioria, e eu não me recordo agora o número, as mulheres não estão em cargos de liderança, elas estão em cargos operacionais, que inclusive é a minha origem, sempre foi, eu sempre vim de operação, inclusive eu gosto, eu amo a operação, isso não é nenhum demérito, tá? Mas eu acho que tem os cargos de liderança na operação que podem Sem também dúvida. ser ocupados por mulheres. Daí a gente cai na história do grupo de mulheres, né, que você citou. Sim. O nome desse grupo é MCIO, que na verdade a origem é Mulheres CIOs, de Chief Information Officer. Esse grupo vem de mulheres assim maravilhosas, de diversas gerações, que formaram uma rede de apoio justamente para alimentar esta pauta que agora ela está em evidência, mas elas vêm trabalhando nesse tema já há algum tempo. Era um grupo mesmo de amigas, tá? De colegas, que virou uma associação em 2021. Em 2021 virou uma associação, tá? Tem CNPJ, a gente paga uma Legal. taxa associativa que é revertida para todo este trabalho da rede de apoio. Perfeito. É um grupo sensacional que trabalha, né? Eles têm frente, nós temos, eu posso falar, eu não sou voluntária no grupo, eu acompanho tudo o que está acontecendo lá. As meninas fazem um trabalho, principalmente quem pode ser voluntária, faz um trabalho brilhante, mas eu vou te contar, é uma rede de apoio assim incomensurável. Elas me ajudam, nós nos ajudamos, nós nos respeitamos, e é super comum a gente ver a transição acontecer dentro do mesmo grupo, tá? As mulheres saem hoje de uma empresa e entram na posição de uma outra mulher, às vezes, que estava naquela empresa, e esta que saiu ou está em processo de recolocação, com todo o apoio do grupo e com muito respeito do grupo, ou já em uma outra posição que às vezes era ocupado por um homem ou por uma outra mulher que não estava ali dentro do grupo. Mas estamos sempre juntas, nos respeitamos e entendemos que esse é um movimento natural, não é competição feminina, é um movimento natural de mercado. Tá? Eu acho que é um tema bem importante, que às vezes as pessoas confundem de a gente conseguir dar uma igualdade de competição, entre aspas, né? Quando eu vejo grupo de mulheres como esse que você participa, outros grupos, ou mesmo na GFT, nós não queremos privilegiar nenhum tipo de pessoa. Eu Não, acho que essa na palavra, acho que nem isso que as mulheres buscam. não, Elas não querem privilégio. Você me corrija se eu estiver errado. não é isso mesmo. O que elas querem é pé de igualdade para mostrar a sua competência e que sim, ela pode ser mãe, ela pode ser esposa e sim, ela pode ser executiva. Eu acho que, resumidamente, eu acho que essa é a grande questão e por isso que é importante ter esses grupos que vão estar ajudando e balizando a cada vez mais a que não precise ter um grupo para poder ajudar e sim o mercado naturalmente já se autoajuda, não é isso? Exatamente. Acho que o primeiro ponto, assim, né, complementando, são 2 coisas que nós mais buscamos, né, equidade, que é dar o mesmo ponto de partida para homens e mulheres, Importante. né, e principalmente incutir na nossa própria geração e nas próximas gerações que estão vindo, né, que estão caminhando, que mulher pode ser o que ela quiser. Isso parece um chavão, né, parece uma coisa assim, todo mundo fala,
Mas assim, a mulher ela pode, gente, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode sim ser engenheira, ela pode sim ser feia, ela pode sim Jogadora de ser bonita futebol. e tá tudo bem, a gente tá É, bem com o nosso a gente tem que estar bem com o nosso corpo, com a nossa cor de pele, com o nosso cabelo. Aí se não tá bem, muda, desde que nos sintamos bem. perfeito. Tá? Então acho que esse eu acho que é o recado geral. E voltando no grupo das CIOs, do MCIO, lá a gente tem um trabalho muito bacana, que é da formação, que eu acho que é o que mais pega nas companhias, tá, Alessandro? Por que que não tem mulheres em cargos de Essa é liderança? uma pergunta que eu já queria emendar para você responder. Qual que é a grande dificuldade, né? O que que mais pega para que as mulheres realmente tenham a oportunidade de estar envolvidas no cargo de liderança? Quais são os grandes pontos? Essa é uma dúvida que eu tenho até como executivo de uma empresa que realmente eu apoio bastante a equidade dentro da companhia, mas não é algo simples, é algo que realmente a gente tem que estudar bastante, verificar comportamental do mercado, das pessoas, enfim. Mas no seu ponto de vista, assim, o que vocês realmente têm como já um benchmark das grandes dificuldades que essas mulheres têm de alcançar esses postos? Formação. Formação. Eu acho que todo o problema está aí. E não é a formação universitária, é formar para ser líder, é empoderar mulheres, é ensinar mulheres que elas podem errar, que errar erra homem e erra mulher. E que o grande diferencial é a nossa postura diante da situação, mas o empoderamento é que nos permite ver isso, tá? Eh, Você vê muito, muito comumente mulheres inseguras nas posições em que atuam, inclusive a coisa que a gente foi aprendendo ao longo do caminho é a tal da síndrome de impostora. É você não achar que você merece aquele lugar. É você não achar que você é capaz de fazer. Daí chega um Ou se sentir coleguinha, inferior porque você está sempre, numa sala de reunião e você é uma única mulher lá e de repente só o fato, e aí impressão minha, né? Só o fato de você estar numa sala com 6 homens e você é você um bicho mulher, estranho. você já naturalmente imagina que já retrai. Totalmente. Totalmente. É completamente diferente você chegar num ambiente onde tem homens e mulheres e você chegar no ambiente, seja ele o qual for, universitário, corporativo, até vida familiar. E você chegar num ambiente onde você tem um certo equilíbrio de gênero. Porque daí você se sente segura, você se sente acolhida, você sente que você tem voz e que você pode falar, porque outras pessoas também, como você, vão te dar ouvido. Eu acho que um grande ponto que a gente pode trabalhar dentro das empresas é justamente ajudar na formação. Eu sempre falo, assim, não é clichê, tá, gente? É uma coisa que eu acredito muito e quem já trabalhou comigo sabe disso. Eh, e eu tive o privilégio de ter bons chefes. Eh, e Lideranças que te inspiraram. lideranças que me inspiraram e, assim, eu tive uma única líder mulher. Vilela, beijo. No mais sempre foram homens, tá. E eu tenho atualmente um chefe que apostou muito em mim, né, um líder, um amigo, um colega que apostou muito em mim. E eu acho que a dica que fica, e essa é a minha trajetória de vida, é assim que eu toco tudo, quando você vai contratar um profissional, contrata o ser humano Exatamente. que está Caráter, né? e não o papel que diz que ele fez Harvard, Columbia, Georgetown, sei lá, qualquer universidade das mais conceituadas, MIT. Não é esse o ponto, porque a forma como ele é como ser humano é o que vai refletir a forma como ele vai tocar os negócios e o projeto. Eu Eh estou totalmente de acordo com isso. Inclusive, no onboard que eu faço para a GFT, nas pessoas que entram, eu sempre tenho uma frase que eu uso, que é uma frase que é meio que um mantra para mim. Eu falo que a GFT contrata caráter e forma talentos. é isso aí, você disse tudo, só que daí entra um apelo feminino, pelo tema, pela causa.
mulheres ainda precisam de formação para líderes, porque nós fomos operacionais uma vida inteira e a gente não tem habilidades que vocês desenvolveram naturalmente, vocês homens desenvolveram naturalmente, enquanto crianças, né. Porque, eu escutei isso recentemente, tá, me fez parar para pensar. Quando você tem um filho e uma filha, o menino vai bem na escola, o pai, é só pensar, o pai chega para o filho, ou o pai ou a mãe, né, os pais, e falam: "Nossa, como você é inteligente. Nossa, como você é esperto, parabéns". Daí a menina vai bem na escola e entrega o boletim, nem sei se é boletim mais hoje em dia, entrega o boletim, o que que você fala para a filha? Você tem filhos? Tenho 2 O filhas. que que você fala para sua filha? Ah, eu já falo que ela tá de parabéns. Na verdade, assim, um parênteses aqui, tenho 2 filhas, uma de 28, já é casada, já tem um genro, tudo, e uma de 12. E minha filha de 12 anos, ela vai muito bem, assim, eu até brinco com a minha esposa que eu falo que ela não é minha filha, né. Então, bem que ela vai, porque, assim, ela vai muito bem, ela ama estudar, ela ama tal. E quando ela vem com as notas assim, eu fico muito emocionado, porque assim, cara, é impressionante, e eu elogio muito, assim. E teve uma vez, ela veio chorando, porque ela tirou 8,5. Ai, meu Deus, que dó. Não, mas aí é uma preocupação, e isso me deixou preocupado, porque, eh, também não pode ser tão bitolado ou achando que uma nota 8,5 é ruim, e aí eu acho que isso bem muita coisa em excesso é prejudicial, por mais que a pessoa seja estudiosa. Mas eu vibro demais com ela, expliquei para ela que o 8,5 é uma excelente nota e que às vezes ela vai mal, mas o mais importante é ver como ela ama estudar e como ela se dedica a isso. Mas eu acho Se eu que o tivesse homem, eu não sei o que você está colocando, se eu agiria diferente ou não, aí seria suposição. Dado o meu caráter, aquilo que eu acredito, né, tanto é que quando veio a segunda filha, eu quis que fosse mulher, porque a sua porque a experiência minha já tinha sido experiência com a minha filha mais velha tinha sido maravilhosa, né. Mas pode ser porque não faz tanto tempo, né, Mônica, se a gente olhar há 30 anos atrás, o mundo é muito diferente, o patriarcal nas casas era aquilo que realmente vinha dos avós, vinha dos bisavós, né. É uma coisa recente essa mudança, né, de estrutura nós familiar. fomos criados E no patriarcado, geração né. X foi, a É. nossa geração X Não foi, tem jeito, não né. tem jeito. Mas o que eu queria só te dar de exemplo é que, assim, culturalmente, você não, como você mesmo se mostrou aqui, né, você elogia, né, parabeniza, mas culturalmente as pessoas quando têm um menino e uma menina, o menino vai bem na escola, eles falam assim: "Nossa, você é inteligente, você é corajoso, você é esperto". E quando você tem uma menina, você fala: "Nossa, que linda". O que que você está dizendo para ela quando você faz isso? Culturalmente, que ela tem que ser bonita. Tudo gira em torno do: "Nossa, que linda". Não, ninguém, gente, é muito, e eu falo porque eu sou mãe de um menino, e sou vó de uma menina. E de fato, quando eu escutei isso recentemente, de uma advogada criminalista inclusive, Ana Bernal, ela falou para mim assim, ela falou comigo, ela estava palestrando, mas na prática ela falou comigo, porque eu criei um menino, e agora eu estou convivendo com a minha neta, né, semanalmente ali com ela, eh, eu observei que eu estava repetindo o mesmo erro. Que linda! Observa, é super comum quando aparece uma menina fazendo alguma coisa extraordinária, o adjetivo que a gente usa para a criaturinha é: "Que linda!". E isso continua incutindo na cabeça dos nossos bebês, que virarão monstrinhos como eu, né, que ela precisa ser bonita, não que ela precisa ser inteligente, a gente não valoriza todo o resto dos aspectos de qualidades que uma Você está mulher me tem. colocando um ponto aqui que me veio à memória um tema que meu padrinho me contou por um tempo, que ele sempre foi contra de colocar brinco em recém-nascida. Você pode perceber,
todas as pessoas que têm filha mulher, acho que 99,9% Sai da maternidade com brinco. já sai com brinco, né? E meu padrinho, ele tem 2 filhos, né? Uma menina e um menino. Até a filha dele é médica hoje, a Lilian. E ele sempre. Eu lembro que eles conversavam com meu pai, até comigo, quando a Stephanie nasceu, minha filha mais velha, óbvio, coloquei brinco, né? E ele falou assim: não, não coloca brinco, porque primeiro que você está machucando um recém-nascido. Segundo, é uma opção de escolha para a pessoa usar brinco, não. Começa aquele negócio de opção de escolha. Ela não escolheu usar brinco. Homem escolhe, né? Exato. Mulher nasce com brinco, Então, né? me veio agora na cabeça. Esse exemplo é ótimo, eu também não tinha pensado nisso. Me veio agora na cabeça exatamente o que você está colocando, né? Os estereotipos que a sociedade como um todo vai colocando, que isso Vai moldando vai o moldando caráter, a e vai segurança. acarretando hoje nesta desigualdade que, É infelizmente, a gente está isso. vivendo. Pô, É faz todo isso. sentido no mundo. Então, assim, coisas que me veio agora à memória. Meu padrinho falando comigo, eu tinha meus 20 anos quando eu fui pai. Falou assim: não, não coloca brinco na sua filha tal, porque não é correto, né, na ideia dele. Então, sabiamente, ele já estava muito à Ele frente, estava mais muito preparado. mais preparado. Mas daí voltando, só mais um ponto, Alessandro, que é o seguinte, então, pautada nesse discurso, nesse exemplo que eu dei, o que que eu te falaria, né? Que você disse que dentro da GFT, e também você traz isso contigo, que é nós contratamos caráter e não contratamos E formamos formamos talentos. talentos. Isso. Pense exatamente assim quando você for contratar uma posição de liderança. Nós contratamos caráter e formamos líderes. Líderes. Porque quando se tratam de mulheres, nós não fomos, pelo menos minha geração, nós não fomos, na sua grande maioria, formados para ser líderes. Bem pelo contrário, nós somos sempre tolhidos em diversas situações. Eu vou dar um exemplo porque assim, eu sou uma mulher muito brava, naturalmente brava. Só Você que sabe que as lideranças femininas geralmente são bravas? Ou é só então, impressão minha? mas eu acho que não, Não. porque braveza é uma coisa nata do ser humano, não é do homem ou da mulher. Gente, a minha neta, Cotó, pequenininha, é brava. É brava. E eu entendo ela super. Assim, ela acorda de manhã, ela não quer conversar, ela não acorda sorrindo. Eu acho que a palavra brava não, acho que não se encaixa. Eu acho que seria realmente personalidade. É Poderíamos isso. trocar por essa palavra? É isso. Pode. Personalidade, né? E eu acho que isso é importante, porque quando a mulher é brava, ela é chiliquenta, né? Quando a mulher eh, fala mais alto, ela está gritando. O homem não, ele está se Se impondo, se posicionando. posicionando. Então, acho que são essas questões, se a gente de fato quer ter um mundo de equidade, a gente tem que parar para pensar. E me orgulho muito de dizer, a gente compartilha nas nossas redes sociais da Galgo. Meu chefe é uma pessoa muito importante, né, Aloísio, muito importante na minha formação como líder, na autonomia que ele me deu, nas apostas que ele fez, nos exemplos que ele me dá diariamente, como líder. E ele talvez seja o líder homem que eu conheço que mais contrata mulheres. A Galgo tem 77% do quadro de profissionais são mulheres. Quantos por cento? 77%, se eu não me Uau! engano. E a Parabéns. gente, e não é Parabéns porque, pra Galgo, mas não hein? é escolha, tá? A gente não fala assim, é mulher, tá contratada. Não. A gente faz todo um processo seletivo e o que melhor se saiu do processo, independente do gênero, é o Meus contratado. parabéns. Poxa, que eu não sabia desse percentual, É isso aí. né? Legal, muito bom. Poxa, antes de encerrar aqui, eu queria fazer a última pergunta. Acho que esse tema, né? Pô, acho que aqui vai umas 2 horas aí fácil, mas vamos seguir aqui, senão a gente vai ficar aqui mais um tempo e a gente tem aí um compromisso com o nosso público aí, fazer realmente um podcast aí Mais enxuto. mais enxuto. Mas, obviamente, agora queria, a última pergunta, Mônica, essa parceria, né, a GFT e a Galgo, né, assim, a gente tem uma parceria muito interessante, né, a gente fez um projeto aí, né, de um sistema de troca de informações que foi que você comentou, que ele foi disruptivo. É. E conta um pouquinho pra gente, né, como é que foi essa parceria, né, como é que foi esse projeto, conta um pouquinho pra gente
na visão de vocês como nossos clientes, o que vocês acharam da GFT nesse projeto e, obviamente, nessa longa parceria que nós temos já. Alessandra, assim, a nossa parceria foi um grato presente. E não estou puxando saco porque estou aqui do seu lado, não, mas esse é um assunto do qual eu falo bastante com quem quer que seja, tá? Vocês chegaram no momento da Galgo que a gente estava precisando criar novos produtos, né? Querendo criar novos produtos. E a gente vinha do modelo completamente bem. Primeiro que o nosso mercado é conservador e a gente vinha do modelo waterfall, com algumas cicatrizes, né, com algumas dores. E chegou a GFT falando de agilidade, falando de concorrendo com outros parceiros, né, com outros fornecedores que nos conheciam muito bem, porque já prestavam serviço ou porque já tinham outras passagens por nós, e a GFT era acho que talvez o fornecedor novo em vários sentidos ali, né, naquele momento de RFP. E vocês trouxeram para a gente, assim, sabe quando junta fome com a vontade de comer? A gente estava tentando buscar alguma coisa que fosse diferente, que nos colocasse de fato em pé de igualdade com o mercado para falar de inovação, de agilidade, mas a gente não achava um parceiro que de fato conseguia nos empurrar nesse sentido. E a GFT se apresentou exatamente assim. Veio trazendo agilidade, veio através do Paulo, do profissional de vocês, que é um agilista incrível. Paulo Papa. O Paulo foi um divisor de águas assim, para a gente, porque ele teve muita habilidade de entender que nós respondemos para um mercado conservador, que demanda inovação, que demanda agilidade, e no final das contas, ele conseguiu ser flexível e mostrar. Foi aí que eu acreditei na agilidade, tá? O Paulo é o responsável, porque ele conseguiu provar que é possível ser flexível Seguindo a governança. seguindo a governança, tá? Então, nós desenvolvemos através, acho que o grande marco desse projeto foram as inceptions que nós fizemos, as inceptions com os nossos clientes. Nós fizemos em São Paulo e no Rio, para conseguir desenhar exatamente as necessidades, as demandas, atender um apelo do mercado por um novo produto, por uma nova forma de abordagem para um segmento que nós ainda não cobríamos dentro do sistema Galgo. E assim nasceu o Border, né? O Border é um produto da Galgo, trabalhado todo com vocês, né? Hoje está tudo na mão da GFT. E a GFT, essa parceria é muito importante, eu tenho muito carinho por ela, porque eu costumo dizer, assim, sem nenhuma modéstia, que a mesma coisa que vocês puderam me proporcionar, né, me trazer de agilidade, de metodologias, de coisas novas do mercado, eu acho que eu também consegui mostrar para vocês e também, sabe, uma troca sobre a parte de governança que eu precisava, era uma necessidade nossa na Galgo de ter governança, e vocês queriam um modelo muito mais lean, mas que entenderam, se flexibilizaram e conseguiram trazer toda essa gestão de projetos, esta governança de TI ali na unha em alguns aspectos, principalmente orçamentário, financeiro, e atenderam muito bem, vocês responderam muito rápido. Hoje o mercado tem o Border Pro, é o nosso produto, ele está ainda em evolução com vocês estão incrementando aí algumas etapas, mais alguns MVPs, e até dezembro a gente consegue finalizar. Excelente. Eu fico muito orgulhoso de saber, né, que a GFT conseguiu, junto com você, com a Galgo, ter essa parceria. E, naturalmente, uma relação de parceria, uma relação tão grande que nós temos, ela tem suas dificuldades também. E eu sempre falo que, para os nossos clientes,
Quando há dificuldades, é quando você realmente vê o tipo de parceria que você tem. É ali que nós nos reconhecemos, né. Exatamente. Essa parceria é como um casamento, né, você vai ter, obviamente, todo o lado maravilhoso de um casamento e, como todo casamento, você vai ter as suas inquietudes, as suas incertezas e algumas polêmicas, e neste momento você vê quem está dentro e quem está fora. Isso é dos 2 lados, eu comento isso o tempo todo, né, dentro da GFT, com nossos principais clientes, que é gostoso, é prazeroso você estar com um cliente como a Galgo, onde há uma relação realmente de parceria e que nas dificuldades, sim, há um entendimento e uma ajuda mútua. Então, e esse Sem tipo de dúvida. coisa só dá para ter o sucesso que nós temos na relação, é justamente porque ambos os lados conseguem ter esse tipo de visão, esse tipo de atuação. Contribuição, troca, eu Exatamente. acho que esse é a garantia de uma, longevidade numa relação fornecedor-cliente, numa Exatamente. parceria. É, Mônica, foi um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Assim, eu que foi, nossa, agradeço. podcast maravilhoso, né? Tô louco aí para ver a repercussão disso com nossa audiência. E, Mônica, obrigado. Última palavrinha para gente? Bem, só agradecer, Alessandra, a oportunidade de falar sobre temas tão relevantes para o mercado, para mim, e principalmente agradecer a todo o time da GFT, que é super parceiro, está ali no dia a dia com a gente, e a gente se encontra nas próximas reuniões. Até Obrigado. já, tchau. E foi muito legal também encontrar com você que acompanhou esse GFTcast comigo, Alessandro Bonopani. Não deixe de conferir também o próximo episódio de FTCast Tech, com o nosso Robson Agapito, o Jorge Proice, e que em breve estará no ar nos nossos canais. Gostou? Compartilhe o link desse episódio, faça esse conteúdo chegar a seus amigos. Não esqueça também, obviamente, de seguir a GFT nas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook e temos também o blog dentro do nosso site gft.com. Vamos adorar receber os comentários nas nossas redes sociais. Deixa lá seu recado. Quer fazer parte do time GFT? Estamos com vagas abertas e você pode escrever pelo site. E aí, vamos voar juntos? Obrigado, pessoal. Até mais.